Salmos capítulo de número 8, verso 1 até o verso de número 9. Terceiro elo dessa campanha. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em que o Senhor tem uma palavra de vitória para a tua vida. Salmo capítulo de número 8. Você encontrando, por gentileza, se coloque de pé. Em reverência à palavra do Senhor. Aleluias. Leamos o texto que diz assim, vai estar no telão aqui também. Talvez sua tradução é um pouco diferente da minha, mas enfim, é a palavra de Deus. Aleluias. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Essa palavra anjo, no hebraico, em algumas traduções, vai estar Deus, Elohim. Eu não sei quantos aqui tem essa tradução, Elohim, Deus. Tem Deus? É no hebraico, o original, tem? Jussara? No original essa palavra é Deus. Se você quiser marcar na sua Bíblia aí, anjo, você pode colocar no hebraico, Deus, Elohim. Amém? O fizeste do que os anjos, do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Tome o teu assento e dê um brado de glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Eu quero nessa noite, porque falar um pouco sobre o que Deus colocou dentro de você. O que Deus estabeleceu para o homem. E nós vamos nessa noite, nós vamos exercer isso. Nós vamos profetizar, nós vamos levantar a nossa voz em oração aqui neste santuário, nesta casa de oração. Porém, antes, deixa-me levá-lo a compreender aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para o teu coração. As Escrituras, a interpretação da Bíblia, ela tem algumas formas, como literária, simbólica, figurativa, alegórica, para melhor a compreensão, para melhorar o nosso entendimento. Jesus apresenta como a porta, Jesus apresenta como a galinha que coloca os seus pintainhos debaixo das suas asas. Jesus também é representado como a águia, como a serpente levantada no deserto por Moisés. Então há várias formas de fazer a interpretação. Em momentos o Senhor está falando para Israel nação, ou Israel reino do norte, ou reino do sul Judá. Então há maneiras de compreender quando é Jacó, filho de José, ou quando é Jacó, filho de Isaac, ou quando é Jacó e Israel. Enfim, há algumas fases, alguns pontos importantes para compreender. Esse texto, Davi está escrevendo, e ele escreve, e esse texto que diz aqui no verso 5 em diante, você percebe que Davi está dizendo como ele está admirado, como ele está assim, de uma forma sem entender a grandeza desse Deus, e por que Deus se preocupa tanto com este homem, um homem tão pequeno,
olhos desse Deus. Esse texto, ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler ele? Está lá em Hebreus, capítulo de número 2, o verso de número 5. Ele diz assim, o escritor dos Hebreus: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. E esse anjo aqui não é o mesmo lá de Salmo capítulo 8. Ele está falando de anjo que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem. O texto que nós acabamos de ler. Que é o homem, para que dele te lembre? Ou o filho do homem, para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Esse anjo, em hebraico, é Deus. Um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse o amor por todos. Esse texto aponta então para a pessoa de Jesus, em que o escritor no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele representa Jesus. Porém, quando Davi, ele escreve aqui, ele está a outra linha de pensamento, a qual eu quero que você me entenda agora nessa noite, a qual nós vamos caminhar por ela. Nós vamos deixar a pessoa de Jesus dentro deste significado aqui, dessa palavra, em que Davi está olhando para si, para o homem que ele era, e ele está dizendo: quem sou eu para que se preocupasse comigo? O Senhor que criou todas as coisas e que deu ao homem todas essas coisas. Todas as coisas são sujeitas ao homem. E Davi está assim de uma forma sem compreender o amor desse Deus. E agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, o verso de número 26. Quando Deus ele vai criar o homem, quando Deus vai formar o homem, e aqui nós vamos encontrar as características deste Deus. O texto aponta para a pessoa de Jesus, usado pelo Senhor, que morreu e através do sangue trouxe a redenção e a remissão dos nossos pecados. Mas agora Davi, ele está falando de si, do homem. E agora aqui em Gênesis é o texto mais completo daquilo que Deus fez comigo e com você. Aleluia. O Senhor aqui se revela no versículo 26 a Trindade. E o primeiro ponto você encontra dizendo: façamos o homem. Façamos o homem. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Está no plural. A Trindade está presente. E agora Deus ele decide e diz: eu vou fazer o homem. E este homem, esta palavra, esse significado está abrangindo toda a raça humana. Se você deseja, você risca aí bem pertinho e coloca: o homem a qual Deus está formando está sendo representado por toda a raça humana. Homem, espécie. Homem, espécie. Quando nós falamos todo aquele que confessa o Senhor, aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, todo aquele será salvo. Esse todo aquele está incluindo homem, mulher. Bem-aventurado aquele que está incluindo homem, mulher. Bem-aventurado a todos que o fizer.
E aqui Deus, ele estabelece, a visão é essa. Façamos o homem, espécie, toda a humanidade. E Deus, ele pega, ele diz que iria fazer o homem a sua imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança, que domine. Porém, você vê no verso 27, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. O homem, a palavra homem, espécie, ser humano, e Deus, ele criou o homem, este homem, em dois modelos, macho e fêmea, masculino e feminino. Olha para o teu irmão e diga para ele, o homem fala da humanidade. Agora, há um aspecto de diferença entre o homem e a mulher, macho e fêmea. Qual é ela? O corpo. Olha para o teu irmão e diga, simplesmente o corpo. Por quê? Porque Deus, ele estabeleceu dizendo, vou fazer uma espécie. O homem, depois já da terra criada, estabelecida, Deus, ele extrai de si mesmo, e não dos anjos, e não dos serafins, e não dos querubins. Olha para o teu irmão e diga para ele, não tem nada de anjo em você, não tem nada de serafim, e nem de querubins. Deus, ele olhou e disse, eu vou fazer algo diferente, algo especial. O Pai, a Trindade está presente. E Deus olha e ele encontra nada que ele pudesse fazer. Mas ele encontra em si mesmo a essência. Em si mesmo, ele tira o seu DNA, uma partícula, e faz o homem. Espécie, macho e fêmea. Masculino e feminino. É o que Deus criou. E eu quero que você comece a me entender, visto que você está prestando atenção e eu estou gostando disso. Isso é muito importante. Quando Deus estabelece isso, a humanidade, a espécie humana, em todo, macho e fêmea, onde você só encontra aqui no livro de Gênesis essa expressão. Agora o Senhor entrega ao homem, dá ao homem a sua imagem e semelhança. A imagem a qual Deus está falando aqui para nós, essa imagem não é os atributos de Deus. Não tem nada a ver com a onipotência, a onisciência e a onipresença desse Deus. Porque Deus fez o homem, que é a coroa do universo, um pouco menor do que Deus. Que é no original. Um pouco menor do que Deus. E eu quero aqui nessa noite, porque essa campanha é para despertarmos quem somos nós. E quem é Deus. Esse Deus que tem o Deus da vitória para a nossa vida. O Deus que te formou e colocou dentro de mim e dentro de você partículas, DNA dele, características de Deus. É por isso que o texto diz, a imagem. A imagem está falando de características. A natureza. Está falando de qualidade, de substância, de essência, que é a fé que está dentro do homem. Farei o homem, espécie, macho e fêmea, a minha imagem, com as minhas características, e não é essa imagem exterior, a imagem da qualidade, das características de Deus. E Deus fala, e serão semelhantes a mim. A semelhança não é ser igual a Deus, não é ser igual a Deus, é mais sim funcionar como a Deus. Operar dentro de um sistema, dentro da natureza de Deus. Deus criou o homem, espécie. Homem, espécie. Masculino, feminino. Deu a imagem, características, qualidade, fé. E deu a ele semelhança, para ele funcionar, para ele trabalhar, para ele fazer. E agora Deus dá o quê? Terceiro ponto. Dá domínio. Olha para o teu irmão e diga para eles, Deus te deu domínio.
Você nasceu para dominar. Aleluia. Você nasceu para governar. E Deus está dizendo aqui o quê? Que a fé é a essência de Deus. E eu preciso trabalhar, ser semelhante, se eu quero agradar a Ele. Porque Ele é Espírito e o homem, ele é Espírito. Porque isso que está aqui fora não é nada. É simplesmente um corpo para ter comunhão, para ter total acesso às coisas deste mundo. Mas nós somos espirituais, como Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Os espirituais, corpo, alma e espírito. Este corpo fica, mas a nossa alma e o espírito volta para Deus. Aquele que está em Cristo, a sua alma vai para o Senhor. Aquele que não está em Cristo, a alma dele vai para o inferno. Mas o espírito volta para Deus. É assim que a palavra do Senhor nos diz. E o Senhor colocou essa partícula dentro de você. Que partícula, pastor? De Deus. De poder. De honra. De domínio. De exercer um governo. De fé. Está dentro de você. Dentro do homem, espécie. Dentro do homem, mulher e macho, fêmea. Olha para o teu irmão e diga para ele assim. As esposas, as irmãs, olha para o irmão que está do lado e diga para ele assim. O corpo é diferente. Mas a essência é a mesma. O espírito é o mesmo. Deus soprou no homem espécie a mesma glória, a mesma honra, o mesmo poder, a mesma autoridade que está sobre o homem, está sobre a mulher. Aleluia. Não há diferença. E Deus diz para eles o que? Domine, governe. Está tudo pronto. Eu quero que você tome posse. Posse de quê? Vamos ler o versículo. Eu quero que vocês dominem sobre os peixes do mar. Eu quero que vocês dominem sobre as aves do céu. Eu quero que vocês dominem sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, o Senhor quer que você domine sobre esta lista que Ele colocou aqui diante de você. Por acaso há alguém com barbatana de peixe aqui? Parece um animal? Não. O homem não nasceu para dominar o homem. O homem nasceu para dominar as coisas que Deus estabeleceu para ele dominar. Mas pastor, isso foi no Antigo Testamento. Porém, quando Jesus ele veio na cruz, ele nos trouxe de volta esse poder, essa autoridade sobre nós. Se o homem pecou, o primeiro Adão pecou, o segundo Adão, Jesus Cristo, veio e trouxe de volta a autoridade e entregou para nós. Jesus Cristo, ele diz o quê? Em meu nome, farás obras maiores do que eu faço. Pisarás em serpentes, escorpiões, se beber ou se comer algo mortífero, não lhe fará dano. Há poder e autoridade sobre nós, sobre essa natureza, sobre as coisas. E hoje nós vamos rejeitar qualquer situação. É um ato profético hoje. Nós vamos levantar a nossa voz em oração e vamos profetizar, porque Deus te chamou para dominar sobre as coisas e não sobre homens. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, o domínio não é sobre pessoas. Domínio sobre pessoas é escravidão e nunca deu certo neste mundo. Mas o domínio que Deus dá é um domínio sobre as situações. Jesus ele olha para a árvore e diz o quê? Seca. E a árvore secou. Natureza. Jesus ele olha para os pescadores ali e ele diz, peixe, vai para a rede. Natureza. Poder que Deus delegou para nós. Deus delegou para você. Deus delegou sobre as nossas vidas. Natureza, tempestade acalma. Tempestade acalma. Porque o Senhor estabeleceu para o homem dizendo, eu faço homem, espécie, macho e fêmea, homem, mulher,
para dominar a minha semelhança, as minhas características, para fazer como eu faço, para dominar, para exercer essa função. E Deus os abençoou e disse: multiplique, frutifique e domine sobre toda a terra. Sujeita a terra. E ele diz: sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Todo animal. Então olha para o teu irmão e diz: eu tenho domínio. Eu nasci para governar. Bate no peito e diz: eu nasci